Quem sabia que pintura era revestimento? Muitos não sabiam, né? Tu não sabia, né? O pessoal pensa que pintura é pintura, botar azulejo é outra coisa, botar piso é outra coisa. O revestimento é aquele material de acabamento, que pode ser algo feito com criatividade, com materiais que você tem em casa, pode ser até de material reciclado, e pode ser também lançamentos de materiais caros da tecnologia, da indústria. Olha aí, gente, esse daqui é um revestimento de uma porta de uma cidade murada, da antiga Suméria, mas que depois virou Babilônia. Então, eu já falei para vocês que o revestimento do azulejo, que veio o porcelanato, que veio o azulejo, que veio o piso, isso foi feito lá na Suméria, lá entre o rio Eufrates e o Tigre, aonde está agora aquele povo que briga lá, como é que é o nome deles? Como é lá? Lá onde fica... Oi? Iraque. O Irã e o Iraque. Lá naquele lugar surgiu os azulejos, porque não tinha pedra, eles construíam os tijolos eram úmidos, e para deixar essa umidade do lado de fora, eles queimavam essas plaquinhas, vitrificavam e colavam na parede. Aqui nessa porta da cidade de Babilônia, com alto relevo, com arte, como a gente faz hoje, com cores, Olha esse azul, que lindo esse azul. Então, esse revestimento que nós vamos ver na aula de hoje, que a gente vai ver revestimentos muito contemporâneos, muito a partir da tecnologia, ele vem desde milhares de anos antes de Cristo. Então, é uma coisa muito velha. E naquela época, e de repente, como hoje, só alguns podiam usar. Hoje até que é mais acessível, mas tem alguns que é só para alguns mesmo. Mas continua hoje também como forma decorativa e também como função. Eu sei que o Felipe, na aula passada, ficou surpreso que o banheiro pode receber outro tipo de revestimento que não seja o cerâmico. Tu foi atrás disso? Pintura epóxi? Então, a pintura também é um revestimento e é usado como função e como decoração também. Então, aqui é o detalhe da porta de Istar, templo da cidade mesopotâmica da Babilônia, construída por volta de 575 a.C. pelo rei Nabucodonosor, que fica ao norte dessa cidade, que há um templo dedicado à deusa Istar, fileiras de azulejos azuis brilhantes mesclados com faixas de baixo relevo, ilustrando dragões e leões. Então aqui tem a porta inteira. Gente, olha o tamanho, olha a escala humana. Esse negócio está num museu lá na Inglaterra. Pode um negócio desse? Eles carregaram lá do Irã e do Iraque lá para a Inglaterra. E olha todo esse azulejo nessa fachada belíssima em azul. E vem dessa época uma parte dessa história dos revestimentos cerâmicos. O revestimento cerâmico vem sendo usado desde a antiguidade em alguns lugares. Lá é o que tem o registro naquelas tábuas de argila. E chegou até o século 20 e 21 com produção em larga escala. Eu entrei em contato com a Cerâmica Porto Belo para nós visitarmos, que hoje é um nome do revestimento na região. E por enquanto tiver Covid, eles não vão nos receber, mas isso pode acontecer. Eu penso que a gente pode ir lá, ali embaixo é uma cerâmica grande, nós temos a Porto Belo aqui. Atualmente existe uma variedade de revestimentos para todos os tipos. Um tempo atrás era o piso e o azulejo da parede do banheiro e da cozinha. Hoje nós temos revestimentos para fazer painéis, para fazer pisos, para fazer outros espaços, não somente no azulejo da cozinha e do banheiro, mas como elementos decorativos de texturas em paredes. Inclusive a casa da deixa eu ver quem foi que apresentou. Tainá, você tinha uma casa pequenininha, não tinha? Sim, Pro. Que você era da tua prima e tinha um banheiro dentro do quarto, né? Isso. Eu lembrei. Aquela parede que parecia pedra, para mim era revestimento, tá? Dá uma olhadinha de lupa lá. Tá. Então tem esses tipos de revestimentos que tu fica em dúvida se
revestimento natural ou revestimento fabricado, que imitam revestimentos naturais, né? Então, hoje, os revestimentos comerciais ou industriais, residenciais, em fachadas, em piscinas, nos interiores de vários ambientes, mantendo características contemporâneas de durabilidade, funcionalidade e de beleza estética. Geralmente, eles apontam tendências também, mas é nós que sabemos se nós vamos fazer essa tendência ou não. É muito interessante esse tipo de paginação, esse tipo de estampa de piso, o ladrilho hidráulico, é muito antigo entre as residências do pioneiro alemão e italiano na região. Casarões da década de 30, 40, que é demolido, geralmente tem esses pisos lindos lá dentro. E a indústria atual está resgatando isso, até mesmo colocando isso nas paredes, no multicolorido, né? Que parece aquele móvel de demolição. Eu sou muito a favor de que se preserve o original, né? Mas tem coisas belíssimas a partir desses ladrilhos hidráulicos. Dependendo do tipo desse revestimento cerâmico de piso ou de parede, ou do tipo de material ou da dureza do material, essas fugas precisam variar. Elas podem ser de 1 milímetro, mas nunca encostado, porque o material ele sofre dilatação ou encolhimento de acordo com a submissão em temperaturas ambientes, ou sol, né? Vocês devem ter visto alguma vez, se vocês viram que já saiu o piso inteirinho grudado igual um tapete, criou uma bolha de ar e aquilo estourou e teve que arrancar tudo e fazer tudo de novo. Então geralmente é a mesma coisa da fuga do tijolo que a gente viu na aula passada, que a fuga tem que ser um pouquinho mais fraca e tem que ter um espaçozinho, porque quando aquilo trabalha, a parede toda não racha, mas só racha a fuga do tijolo. E se nós colocarmos esse revestimento encostado e ser submetido a uma temperatura X e não tiver essa fuga para trabalhar, isso pode comprometer todas as peças e não somente nas fugas. É o mesmo exemplo do tijolo. Então a fuga mínima é 1 até 4, 5. Antigamente eles botavam 5 milímetros e pintavam de preto. Eu vi na casa de vocês. O pessoal pintava de preto em algumas casas. Acho que a tua também tinha, né, Felipe? Fuga escura, grossa. Sim, a minha tem. Eles fazem assim, sabe por quê? Funcionalidade. Porque se tu faz uma fuga de 5 milímetros e bota branco, isso ali caruncha, cria sujeira, aí a mulherada muito prática pode botar preto, não parece nada. Mas aquilo fica uma coisa muito pesada aos olhos. Então, o porcelanato é um material, como o revestimento que chegou, que eles chamam até fuga seca, que é a fuga de 1 milímetro. Aí tu não fica com aquilo muito pesado e às vezes até passa despercebido que isso ali é uma parede de revestimento, como é o caso do exemplo dessa foto. Nós temos porcelanatos horizontais, né? Que deve ter 80 por 30. Quanto que vocês acham que tem ali? 80, né? 80 por 25, eu acho. 80 por 30. Então, você coloca uma parede, você vê lá naquele de fuga escura que eu falei que não precisa botar revestimento no banheiro, que pode colocar pintura, Felipe. Ou eu vi outros exemplos, é como se fazia um tempo atrás. Ou você pode colocar o revestimento dessa forma, com fuga seca, cerâmico, né? O revestimento cerâmico, com fuga seca. Ao mesmo tempo, você compõe com outros elementos. Aí você vê, isso é um bar de uma pessoa de uma idade entre 30 e 40 anos, a gente percebe pelos objetos. Com poucos objetos, quer dizer, gastou pouco, mas ela criou uma composição a partir desse revestimento cerâmico. Como é um bar, colocou ali, tem pessoas que colecionam esses selos, colocou ali o painel de selos compondo e fundo para cada conjunto desse mobiliário, fundo do baú, fundo da mesa com as cadeiras, e lá atrás o fundo escuro destacando e que repete nesse painel de selos, que tem o amarelo e que tem o amarelo nas banquetas que estão lá com o preto. O preto é ausência de cor.
É uma cor muito triste se for colocada sozinha. E se você coloca uma representação do sol ali, que é o amarelo, você cria um equilíbrio entre a ausência de luz e com a cor da luz. Então, essa sensibilidade da dualidade, nós temos que ir tendo quando a gente compõe esses ambientes. Alguém quer comentar alguma coisa a mais dessa composição espacial? O que mais lhe chamou a atenção? Vocês observam os detalhes de complemento das cores? As duplas? Pipoca aqui, pipoca lá atrás. Olha aqui, ó, o revestimento branco reproduz lá atrás na informação do preto, o branco, tá? Também, esse revestimento cerâmico começa a ter outras formas. Como a madeira é um material muito usado, nós percebemos que esse revestimento cerâmico está vindo com a forma da madeira e agora está vindo como se fosse uma composição pronta da madeira, que é esse cerâmico ripado. Alguém já tinha visto isso em algum lugar? Esse tipo de cerâmica ripado? Sim, já vi. Tu vê, quem falou? Fernanda. Viu, Fê? Dá aquele aspecto de uma composição de madeira, né? No entanto, é um revestimento cerâmico que vai guardar a umidade, vai auxiliar contra a umidade desse banheiro, vai compor. E o resto das paredes, se não for revestimento imitando mármore, é a própria pedra. Mas o que me chamou a atenção foi essa cerâmica, esse revestimento cerâmico ripado, que não tem nada a ver mais com aqueles azulejos de antigamente. Faz parte de uma composição criando o aspecto de um espaço. E aqui nós temos um revestimento cerâmico que imita tijolos. Tijolos, criando uma composição na cozinha, como se ela fosse os fechamentos fossem feitos em tijolos aparentes, compondo na cor, com a cor do mobiliário, com a cor da bancada. E vocês observem que embaixo da bancada ela foi revestida com um revestimento cerâmico branco, não com a configuração de tijolos. Falando em lustres, como o Felipe mostrou, vocês observam o pêndulo sobre a bancada, que vai apresentar uma iluminação direcionada à noite, quando se fizer refeições ou burilar alimentos sobre essa bancada, que vai ter uma luz melhor sobre, né? Aqui mais uma vez o revestimento ripado da Portinari, fazendo uma composição como se fosse um painel, como se fosse um móvel, como se fosse um mobiliário, onde vai uma grande televisão plasma. Então, se tratou essa parede somente com revestimentos. Um tempo atrás se colocaria pintura, azulejo era lugar de azulejo, era na cozinha e no banheiro, ou se faria alguma coisa na marcenaria. Agora as pessoas estão fazendo alguma coisa na obra, na hora da colocação do revestimento no ambiente. Então esse ambiente foi concebido durante a execução dessa edificação. Foi feito junto na obra, no canteiro de obras, pelo pedreiro, pelo servente, pelo mestre de obras. E compete só a loja ou a marcenaria a exerção do móvel baixo e a televisão plasma sobre o painel. Vocês observem o jogo de luzes que fazem parte. Então eu comentei que há várias possibilidades de iluminação e de repente vocês observem quatro arandela, taflons, jogando essa luz sobre essa cerâmica ripada, valorizando esse trabalhado, essa composição. E se elas não tivessem, perderia um pouco desse brilho que tem essa composição. Então essa luz, esse paflon, faz parte da composição do revestimento cerâmico ripado, porque apresenta a textura desse material, desse revestimento. Enquanto isso, no resto do ambiente fica a luz tênue, a luz indireta. Vocês podem interromper, tá? E falarem, eu vou comentando.
Existem as perguntinhas, tá bom? Aqui nós temos um revestimento cerâmico de madeira. Vocês ouviram, gente? É que eu não vejo vocês. Sim. Legal. Observem, eu comentei da luz no meio do quarto, quando a pessoa deita na cama. Vocês observem que aqui nós temos uma sanca no gesso, onde provavelmente existe essa iluminação indireta. Não existe essa iluminação no meio, que vai nos olhos de quem está deitado. E vocês observem o abajur, como joga a luz para a parede, também não incidindo essa luz às pessoas que estão ali para descansar, né? Mas o destaque mesmo é para o revestimento do piso, que tem um aspecto de madeira integrado com as cores e com todo o mobiliário. Mais uma vez o revestimento ripado, compondo com a cabeceira dessa cama, e mais uma vez um trabalho feito no canteiro de obras e não pelo marceneiro ou pela loja. Vocês observam os abajures na cabeceira. Ali deve ser LED, né, Felipe? Que é pequenininho. É pequenininho, olha, é bem pequenininho. Mas essa dali deve atrapalhar o olho, né? Fica em cima, bem no rosto. Mais uma composição. Geralmente, quando a gente faz esses rebaixos de gessos grandes, ali tem alguma viga feia que a gente precisa tampar. Então, aqui, esse porcelanato, que geralmente é usado no chão, ele é ocupado numa parede como se fosse um painel grande e amplia esse espaço. Quando a gente faz uma parede assim, com um revestimento diferenciado, ela passa a assumir o papel, o status de um móvel. É como se ela fosse sair dali e lá atrás o espaço continua. Mais uma vez ali sobre a mesa vocês observam uma luminária pendurada, né? Deu branco agora. E no chão tem um revestimento porcelanato creme, white. Essa aqui eu lembrei daqueles tacos, né? Aqueles tacos que a gente ia botar fora, né? O que tu acha? Olha com carinho aqueles tacos. Ninguém faz mais aquilo. Aí vem a arte lá da fábrica de cerâmicos. Eles reproduzem alguma coisa que lembre aquilo, tá? Tá observando? Sim. Tu concorda ou não concorda? Concordo. Legal, né? Legal. E tu já tá olhando diferente para os tacos lá da casa? Sim. Olha, você vê, isso aí é porcelanato. Aí a pessoa coloca um porcelanato assim, outro de torcido, para criar aquela sensação dos tacos, que numa época em todas as casas tinham, né? Aqui nós temos também um revestimento colocado nas áreas externas, que também são composições, que também são integrados com o entorno, com o jardim, com a rua. Aqui nós temos porcelanato claro. Ao longo da minha carreira de escritório, eu percebi que o claro na rua não é bom, tá? Eu vejo, por exemplo, aqui está muito claro. Aí vocês observam o sol a pino do meio-dia. Adivinha se alguém fica com o olho aberto aqui. Precisa ser um material rugoso e mais escuro, quando é submetido aos raios do sol. Porque senão aquela irradiação clara ofusca e não é agradável aos olhos. Revestimentos cerâmicos de 2 tons, compondo como se fosse madeira e cerâmica, mas na verdade tudo é cerâmico, porcelanato com madeira. Vocês observem que essa composição ela está integrada também com a paginação do gesso, que também tem um planejamento de luminárias. Essas luminárias nunca vão ser acesas todas juntas. De repente se acende só algumas sobre a bancada quando tem um grupinho conversando ali à noite. Quando tem mais pessoas que estão fazendo outras coisas diferentes, que não seja só conversando, acenda outra tecla que acenda mais um conjunto de lâmpadas. De repente tem refletores no meio desse jardim.
E cada um conjunto desse aceso vai ter um olhar diferenciado sobre esse conjunto desse ambiente, a partir dos revestimentos, da forma e das paginações de piso e de gesso e a própria espacialização do layout desse, que é uma churrasqueira. Então, revestimentos cerâmicos, as vantagens dos revestimentos cerâmicos é a durabilidade do material, colocando ali só mesmo se tiver vontade de tirar ou renovar a fuga. A facilidade de limpeza, tem muita gente que usa os revestimentos nas áreas molhadas, porque pode jogar água, pode lavar de vassoura, é muito fácil de limpar, é mais fácil do que tinta epóxi, é mais fácil que madeira, não é delicado, é mais firme para limpeza também. Higiênico, é um material higiênico, qualidade no acabamento final, dependendo do tipo de material que se escolhe. Proteção dos elementos de vedação, tem uma melhor vedação do que alguns outros tipos de materiais. Estanqueidade à água e aos gases. Segurança ao fogo, é um material que não é combustível. E aspecto estético e visual agradável, conforme a composição que a gente cria através de qualidade e durabilidade de uma superfície com revestimento cerâmico está fundamentalmente, diretamente em conceitos relacionados aos seguintes aspectos: planejamento e escolha correta do revestimento cerâmico, a composição, qualidade do material de assentamento, tem material e preços, qualidade da construção e do assentamento e principalmente da mão de obra. Um tempo atrás era muito difícil arrumar uma pessoa, um profissional. Então, existia assim, o pedreiro, aquele pedreiro é um bom ceramista. Quando se dizia que o pedreiro era um bom ceramista, ele não fazia aquelas fugas assim, aqueles cantos sobrando. Gente, eu já vi cada trabalho. E a manutenção. Aqui nós temos uma paginação novamente com ladrilho hidráulico. Olha que coisa maravilhosa que você pode fazer a partir do revestimento cerâmico, uma colocação tipo petit pavé português e um tapete com ladrilhos hidráulicos, onde o creme complementa o azul dentro da composição. Olha que coisa linda, numa parte externa. O julgamento de que as peças cerâmicas diferenciam-se apenas pela aparência é um procedimento que não é verdadeiro. Algumas propriedades da cerâmica vêm da massa, outras são determinadas pelo esmalte. A massa ou o corpo influencia a absorção de água, a expansão por umidade e a resistência do peso mecânico e ao gelo. Na loja, quando se vende a cerâmica, vocês vendem cerâmica, Felipe? Vende, né? A gente já vendia, mas hoje em dia não. Você lembra que quando vendia tem o PI? Eu não cheguei a pegar essa época de vender. E não, esse PI é essa dureza da cerâmica. Se tu tem uma cerâmica, você precisa saber qual é a resistência mecânica dela. Quanto tempo ela ficou no forno, o acabamento, que é a dureza dela. Porcelanato é o material melhor que tem a resistência física. E tem alguns materiais que eles vendem por um preço muito baixinho, que com o tempo vai gastando até de tanto tu andar no corredor, aquilo gasta e fica a marca ali do caminho. De tão mole que é o material, né? Esse PI tem relação com o coeficiente de atrito, que é esse andar sobre, esse manuseio sobre, né? As propriedades das placas cerâmicas estão ligadas diretamente à composição de sua massa ou ao esmalte empregado em seu acabamento superficial. Isso aqui eu vou deixar para vocês, se vocês precisarem olhar, porque tudo que é tabela não é para decorar. Então, aqui é uma tabela classificatória a partir dessas características mecânicas, para vocês observarem quando vocês escolherem algum revestimento cerâmico para o projeto de vocês. Seguindo a linha dos revestimentos, alguma pergunta sobre revestimentos cerâmicos?
certo. Então, os revestimentos cerâmicos pode ser usado nos pisos como função, pode ser usado nas áreas molhadas como função e pode ser usado na arquitetura e na decoração como elementos de composições e artes a partir desse ambiente, até mesmo complementando mobiliários, né, dentro de outros ambientes que não apresentam áreas molhadas hoje, né? É isso. E seguindo essa linha dos revestimentos, existem os revestimentos naturais. Eu achei muito curioso que aonde eu pesquisei, o pessoal falava que os revestimentos naturais, que é a partir da pedra, são revestimentos sustentáveis. O que vocês acham disso? Alguém já viu uma pedreira onde se tira pedra? Já, é nada sustentável. Destrói tudo que tem em cima. Né? Eu achei estranho isso, mas de repente eu pensei assim, alguém que está vendendo, né? Aí eles colocam que é produto natural, é sustentável. Mas é muito agressivo. Eu hoje, quando eu vou utilizar ou escolher material, eu olho com um pouquinho de ressalva e quando eu escolho pedra, eu fico de consciência um pouco pesada, assim. Porque realmente as pedreiras são muito feias de se olhar e geralmente fica dentro de uma paisagem natural bonita e fica aquela ferida aberta lá no meio. São tipos de revestimentos naturais que aludem ao período da construção vernacular, que somente utilizava esses materiais e atualmente pode fazer parte do acabamento dos ambientes, também da decoração e na arquitetura. A pedra como elemento da construção também surgiu lá no Neolítico como elemento de construção, também é um uso muito antigo e a agressão ao meio ambiente era pequena, porque ou eles viviam nas cavernas, ou onde não tinham cavernas, eles pegavam pedras e ordenavam e foram criando a arquitetura peso-sustentação e construindo suas casas. Aqui nós temos um painel que está muito em voga, essa pedra ferro, é uma rocha de origem vulcânica que, devido ao seu processo de formação, ganha essas diferentes nuances de cores, essa coloração, que varia do marrom, do creme até o preto, também conhecida como topázio ou pedra de pericó. Isso eu vejo muito nas fachadas, compondo as fachadas, ou nos interiores, compondo painéis de interiores, né? Quem falou foi a Júlia, antes ou a Fernanda? Ou a Tainá? Fernanda. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Aqui é para tirar granito, ó. Aqui também, ó. Então, revestimentos naturais. Para quem deseja requalificar sua casa, é essencial aproveitar as vantagens dos objetos sustentáveis, além de agregar valor estético, trazem menor impacto ambiental. Aí eu botei entre aspas, aí eu coloquei para vocês pensarem comigo, né? Será? A partir dessas pedreiras, aí vem tudo que nós vamos ver agora. Várias pedreiras ao longo do mundo. Aqui em Blumenau tem uma, na Serra do Selk, se você colocar no Google Earth, é muito triste de ver. Geralmente, quando eu uso a pedra, eu gosto de usar, vamos supor, uma edificação num barranco. Ela é engastada no barranco. Essa parte que fica alinhada ao barranco, eu gosto de revestir como pedra, porque parece a continuação dessa paisagem. Como aqui nessa edificação eles colocaram esse muro de revestimento de pedras, compondo com esse jardim, e passa um aspecto muito natural, a partir do material, que é a vegetação e a pedra, né? Eu acho muito interessante isso. Lá em cima é um revestimento cerâmico, daquele que lembra madeira, do filetado também. Até um tempo atrás era cultural e dessa forma se revestiam as lareiras, num espaço grande, onde também nós temos o revestimento da pedra sobre o tapete, sobre peças de pedra também no piso. Revestimento de pedras, esse tipo de filete é que eu acho que tinha na casa da Tainá, só que era branquinha, né? Mas
cerâmico. Aqui é feito com pedra realmente. Se cria esse elemento horizontal que dá a sensação que o outro elemento, o outro volume branco está apoiado sobre esse. Então, se usa esse revestimento de pedra para criar a composição de uma edificação a partir da sua volumetria. São elementos integrando-se. Então, tem o horizontal espalhado, revestido com pedra, e um volume retangular sobre, com o revestimento de pintura. Pedras decorativas de banheiro, também com pedras naturais. Muito se usou um tempo, hoje está se resgatando. Quando nós colocamos esse revestimento de pedra num banheiro muito estreito, a sensação que passa é que ele alarga esse banheiro, ele amplia, porque tem uma textura e uma cor diferenciada de um lado e um espelho do outro lado, o que faz é ampliar esse ambiente a partir do sensorial. Mais uma vez, uma volumetria de uma edificação com elementos revestidos a partir de madeira, de alvenaria com revestimento de pintura, cheios e vazios, e um elemento revestido de pedra mais pesado, porque o elemento revestido de pedra passa a característica mais pesada, a sustentabilidade que eu digo estrutura mesmo, que parece que tem essa casa apoiando em cima daquele... É sensorial, isso é uma composição de volumes também. Essa prática de fazer casas a partir dessas formas, usando esses revestimentos, é um aprimoramento que veio da arquitetura moderna, do início do século XX até a metade desse século XX, pelos mestres, pelos arquitetos tipo Le Corbusier, que eles faziam essa composição através da lei áurea, as proporções áureas, que são medidas áureas, medidas de ouro, e eles compunham através dessas texturas também. Vocês observam ali embaixo o muro, na horizontal, pesado, fincado no chão, e ao mesmo tempo uma cerca verde delicada. Então eles trabalham com a força e com a delicadeza, com o preto e com a luz. Tem sempre essa dualidade a partir dessa dualidade e desses materiais se busca o equilíbrio visual. Isso é muito legal, isso é arte. Isso é arquitetura com arte. Essa construção não teria esse visual se ela não tivesse exatamente essa forma de largura, de altura e com esses elementos. Então, quando a gente está criando, não somente escolhendo materiais, mas também as formas. Mais um exemplo desse tipo. Essa aqui já tem um aspecto mais pesado, visualmente falando, mas é como se ela estivesse flutuando através do seu reflexo na piscina. Vocês observem no lado direito o volume revestido de pedra, que é o mais pesado, é o que finca a construção no chão. A pedra visualmente ela é mais pesada, mas na minha opinião o resto dessa edificação, para equilibrar esse peso, deveria ser branca. No entanto, eles botaram uma cor ali, não sei porquê, e por isso ela não passa a sensação da leveza que deveria estar passando. Mais uma vez, como lá no revestimento cerâmico, aqui é criado junto com a mobília feita na marcenaria com revestimento de pedra. Para valorizar essa televisão, esse espaço do plasma, é colocado um fundo com pedras naturais. Compondo, eu gosto muito de fazer projeto arquitetônico onde tem essa composição de volumes com texturas diferentes, com materiais diferentes. Vocês observem o caminho que chega ali nesse meio, nessa abertura, um caminho de pedras irregulares no piso, simultaneamente um caminho de pedras bem definidas, fazendo uma paginação que chega à garagem. E todo esse portal feito a partir desse elemento arquitetônico revestido de pedra, como se ele abraçasse aquela meia água, flutuando com paredes de vidro sobre. Então, existe essa dualidade entre o peso e a leveza, a pedra e o vidro, contrastando com isso a edificação com tijolos aparentes. Então, é a composição, você tem que saber dosar o que você vai colocar, o que, aonde e em que quantidade.
Pedras decorativas no muro, onde eles fazem essa texturas em cerâmica agora. Aqui nós temos mais uma... Vocês estão acompanhando? Essa linguagem de composição também é uma herança da arquitetura moderna. Vocês observem que tem essa volumetria branca com aberturas com perfilados de madeira, como se ela tivesse apoiada, sutilmente apoiada sobre esse muro de pedras. A pedra é um elemento mais pesado, é plantada ao chão, é natureza. Ficaria muito esquisito se essa pedra fosse no local do branco e o branco viesse para o local da pedra. Então existe uma lei natural, uma hierarquia de materiais a partir desses revestimentos também. Ao mesmo tempo, essa pedra tem peso e parece que ela está apoiada sobre... Alguém quer chutar? Vocês estão ali? Gente, eu tô falando sozinha. Não, Pro, não tá. Qual que é, Elvi? Fala, Essa pedra está apoiada sobre Essa pedra da parede, Pro? o muro ali, o muro direito. Tá apoiada na parede com massa, com coisa? Não. Você observa o muro apoiado sobre um espelho de água. Ah, tá. Justo. Isso mexe com o sensorial. E aonde tem o peso branco, do volume branco, lá não tem água, porque daí dá a impressão de que não vai cair, né? Passa segurança daí, né? E a parte que está fora é como se tivesse a pedra sobre a água. A pedra revestindo o ambiente interno, integrada a um jardim. A pedra numa composição com formas regulares no fundo de uma parede. Eu vou passar rapidinho, tá? Aqui a pedra como revestimento de uma grande abertura integrada à paisagem natural. Olha que composição mais linda, gente. Ao mesmo tempo, do lado de lá pode ter uma piscina, do lado de cá pode ter um espaço de gastronomia. Você tem uma mesa de refeição. E olha a moldura que cria para essa paisagem natural, dentro do espaço. Isso é arte, isso é arquitetura, a partir da escolha desses revestimentos. E essa moldura branca dá delicadeza a essa rusticidade da pedra. Mais uma composição de formas. Esse elemento de pedra lembra a casa da Tainá, onde a Tainá mora, né? É um elemento de bloqueio visual. Ao mesmo tempo compõe dentro desse conjunto. Destacando e valorizando uma escada de madeira, material natural, logo na entrada valorizando esse hall. E cria um ambiente aconchegante a partir desse teto de madeira sobre a porta pivotante. Totalmente feito em madeira. Então todo o conjunto é uma composição de arte, é uma escultura a partir da escolha desses elementos. Seriam algo totalmente diferente se na parte de cima dessa porta fosse branco, fosse um gesso. Seria outra ideia. Como aqui está o gesso. Outro aspecto, outra composição, aonde os fundos dessa parede que segura, que centraliza todo esse ambiente, tem esse revestimento de pedra. A delicadeza de uma parede que recebe uma escada engastada, que dá acesso ao segundo piso, simultaneamente, isso é um painel, é uma escultura, é um quadro, é uma obra de arte, que se não está sendo usada, poderia ser um quadro qualquer alto relevo, não seria? O que tu acha, Tainá? Qual foi a pergunta, Pro? Desculpa. O que tu acha desse painel nos fundos da sala de jantar? Isso é uma escada ou isso é uma obra de arte? É um quadro grande, escala 1:1. Eu acho massa. Acho que é muito mais pra decoração do que pra funcionalidade. Lógico, né? Os dois, porque é uma escada, mas
É uma Juntou os composição de obra de arte. E é isso que nós temos que fazer nos nossos trabalhos, botar um toque de arte. Sabe? Tu não precisa botar uma escada lá, que vai uma escada. Olha só que coisa mais linda, olha que leveza. Imagina só uma pessoa morando ali. Eu quero a escada assim, eu não quero corrimão. E olha as luminárias sobre essa mesa. Sobre essa mesa, compõe também. Só que naquela parede lá atrás, você tá vendo? Aquela parede lá atrás, que tá escura? Tá vendo lá? Sim. Aquela parede lá atrás, eu colocaria a cor do quadro nela. O mostarda. Sabe a cor predominante ali do quadro? O laranja, o ferrugem. Eu colocaria lá atrás, aí ficaria perfeita. Destacaria esse painel. E daria Parece vida. Acaba parecendo um espaço sem utilidade, né? Sem utilidade, escuro, macabro, triste. Aí se tu bota lá uma cor quente, é sol, é vida. Pode estar escuro como estiver, mas tem a cor quente lá dentro. Então, quando a gente tem uma coisa assim, e as pessoas às vezes não colocam porque elas têm medo de errar, né? Aí eles chamam isso daqui clean. Botou o quadro ali, está feio, ele tira fora, bota lá. Mas ele tem medo de botar cor na parede, e daí tem que pintar de novo. Mais uma vez, olha, tudo composição. Eu gostaria que vocês conseguissem fazer esse tipo de composição a partir dessa escolha de materiais. Aqui a composição são floreiras sobre revestimento de madeira, compondo com revestimento de pedra. Obras de arte. Pedras naturais no piso, junto da piscina. Aqui já é um outro tratamento, já é uma coisa mais rústica, com bancos de madeira, com mesa de madeira. Me parece até que é um desenho, mas você observa como tem revestimento cerâmico ali. Isso é um desenho, tá? É um projeto. Revestimento de pedra na piscina, compondo com o jardim, com o paisagismo. E aqui eu vou colocar isso lá como uma atividade, tá? Revestimentos, pisos, tipos de pisos. Aí tem piso cimentício, eu vou deixar para vocês lerem. Piso de madeira, piso cerâmica, porcelanato, pedras naturais, pedra portuguesa, mármore, granilite rústica. Vocês escolhem 2 figuras de cada tipo de material desse piso e falam alguma coisa. E para a próxima aula. Depois a gente coloca lá como atividade. Gente, e esse revestimento, alguém de vocês já ouviram? Esse aqui eu fiquei chocada, porque eu já vi disso há 10 anos atrás e nunca me dei conta que era um revestimento metálico. Felipe, a loja tem para vender? Nunca nem vi. Sim. Mas olha, é doido. E em revistas eu já vi vários. É um tipo de material metálico que ele já vem enferrujado. E essa ferrugem protege ele. E essa ferrugem, por ser ferrugem e ser rústico, ele compõe legal com o resto do edifício. Então, revestimentos metálicos para fechamentos pode ser encontrado em 2 diferentes modelos: ACM, material que em alguns casos também é conhecido como alumínio composto, e o perfil R230, plataforma construída por uma espécie de aço pré-pintado. Depois eu vou colocar alguns exemplos. No campo prático, ambos os revestimentos metálicos para fachadas são, conforme suas próprias nomenclaturas sugerem, voltados ao oferecimento de modernidade, beleza, agilidade e resistência à fachada, presentes predominantemente em comércios e ambientes industriais, mas atualmente muito usado em residências. Quando nós estivemos na Alemanha, em 2016, eu observei que eles usavam muito esse material de ferrugem nas praças, nos parques, nos monumentos, e nunca vimos em fachadas. Eu até dizia assim para o marido, aqui o ferro enferrujado está na moda. E eu comecei a catar os ferrugem porque fica bonito no meio do verde, porque o verde é delicado, ainda mais se tiver flores. Isso ali é muito rude, é muito rústico, e aí cria aquele equilíbrio visual gostoso de olhar. E de repente aqui na nossa casa, no meu jardim, eu comecei a catar tudo que é elemento que ferrugem está ali no jardim. E fica legal. Mas não porque eu vi lá, eu achei legal olhar,
não só tem o material, como tem o tipo de uma pintura feita à base de, que eles usam nas portas e fornece esse mesmo aspecto. O mais conhecido eles chamam aço Cortem. O aço Cortem é um aço patinável. E o nome Cortem vem de uma das empresas fabricantes desse tipo de aço que acabou se tornando popular nos Estados Unidos. Mas eu vi bastante na Europa também. O aço Cortem apresenta vários elementos em sua composição e esses elementos ajudam nas propriedades anticorrosivas, o que é uma grande vantagem, pois ele acaba durando muito mais que outros tipos de aço. Então ele cria aquela película de ferrugem e não mexe muito daquilo. Não pode chover, pode ficar fora. E aquela própria película da ferrugem protege a alma do material. O aço Cortem, com o passar do tempo, cria uma camada de ferrugem, que é uma característica. Porém, essa camada de ferrugem, na verdade, é uma proteção ao material, pois ela cria uma barreira contra a corrosão do aço, fazendo com que ele dure muito mais tempo e não se danifique, né? Olha isso aqui, gente. Vocês já viram isso, né? Coisa parecida. Hã? Sim. Esse Já. aço ele também é representado em alguns pisos, a cor dele, e Verdade. também no MDF. Verdade. MDF também. Ah, MDF tu mostrou, não mostrou? Mostrei o aço Cortem não, mas eu sei que tem em mais de uma marca que replicou ele no MDF. Pois é, a gente deveria tentar encontrar aqui. Já pensou se vocês mostram alguma coisa com esse material lá para a professora Maristela, ela ia ficar doida, né? Aqui, eu tomei como exemplo só essa casa, essa volumetria. Eu não gostei muito da volumetria, mas apresentando a porta com esse aço Cortem, né? E como ele foi colocado nesses elementos horizontais e verticais. Eu chamo a atenção de vocês, gente, para vocês observarem a proporção da casa. Como ela é grosseira quando ela não segue aquelas proporções áureas dos modernistas. Outra coisa, questão de conceito. Se fala, eu li até texto para pesquisar para vocês, que é para mostrar o material dentro do moderno, né? Então as pessoas pecam em chamar um material com tecnologia de ponta de moderno. Até os nossos pais, as pessoas leigas. O que é o moderno, gente? É o que tem antes do contemporâneo. É isso aí. Aí o pessoal diz assim, o material moderno. Aí tu vai lá. Le Corbusier usava isso. Isso é um estilo, é uma época, é um tempo. Então, hoje, nós não podemos chamar isso moderno. Como as pessoas chamam tudo aquilo que reporta ao novo de moderno. E nós, como arquitetos, como estudantes de arquitetura, nós não podemos incorrer desse erro. Nesses textos que eu vi aqui, tinha um monte de gente falando que isso aqui é um material moderno. Vocês não falem isso, por favor. Isso é um material... O contemporâneo reporta ao momento atual, no máximo modernidade, que também eu preciso dar uma revisada nesse conceito, mas moderno nunca. Aqui vocês observam um painel feito com esse aço, sabe o que parece? Aqueles muxarabis feitos no Oriente, naqueles edifícios tipo Taj Mahal, que eles fazem aquele desenhado lá para não olharem para dentro e de dentro olhar para fora, né? É um brise, é uma coisa muito linda. Eu achei muito lindo isso. Esse negócio tem no deck ali na Ministra, ali na Calçadão. Uma coisa assim. Ah, é mesmo? Rio do Sul? Uhum. Olha que legal. Será que isso é caro, né? Eu fiquei muito curiosa com esse material. Olha que interessante. Chapa metálica toda compondo o ambiente. Aí a pessoa pode dizer assim, ó. Vocês podem dizer assim, o proprietário pode dizer assim, gente, isso é muito feio. A peça sozinha é muito feio, como a cor preta sozinha é muito feio, como a cor marrom sozinha é muito feio, mas cabe ao arquiteto criar a composição.
Esse elemento vai fazer parte da composição. A composição tem altura, largura, outros elementos, como nós viemos pontuando até agora as composições. A arquitetura não é formada só por um material, por vários materiais. E aqui é interessante que eles colocaram isso. Olha o banheiro quadrado, Felipe. Esse é bem fácil de limpar. Eles colocaram esse. Também existe revestimento de ambientes com metais, né? Isso aqui é uma coisa feita de cobre. Olha o luxo, porque o cobre é uma nota. Tem gente roubando fio de cobre aí nas construções. Imagina que eles colocam todo um revestimento de cobre. Deve ser um lavabo pelo acabamento. E agora nós vamos rapidamente passar para o revestimento vinílico, que é mais usual nos pisos e também no ramo moveleiro, mas nós vamos observar nos pisos. O piso vinílico é confeccionado com cloreto de metila, o famoso PVC, e também pode ser encontrado como produtos de materiais de reciclagem, tornando esse material um piso sustentável, quando é feito com materiais de reciclagem. Trata-se de um revestimento leve e que geralmente é aplicado no contrapiso liso, mas que também pode ser aplicado sobre outros tipos de revestimentos, no caso de uma reforma, por exemplo. Tu não quer fazer o quebra-quebra do contrapiso? Felipe, tu pode botar isso em cima lá dos teus tacos, aí depois eu vou brigar contigo. Aí eles montam uma manta e botam lá por cima e fica com o piso novo. Esse revestimento é leve e a sua espessura varia de 2 a 5 milímetros, característica que influencia no preço e na resistência do material. Esse tipo de revestimento pode ser aplicado em áreas internas, tais como quartos, cozinha, lavabos, vários tipos de sala. Nessa fonte, que eu acho que é a fonte que dá venda, também comentava que pode ser colocado em ambientes externos. Eu não recomendo, mas não mesmo. Eu imagino que o cara que venda isso diz, ó, tu pode colocar tranquilo lá na churrasqueira, lá no salão de festas. Aí dá 2, 3 meses o cara tem que ir lá comprar outro, né? E ele vende, né? Uma das características que mais chama a atenção do piso vinílico é que ele pode apresentar um aspecto semelhante a vários materiais, como você mostrou, Fernanda. Foi tu que mostrou, né? O vinílico moveleiro lá, que tem de cores, tem representando pedras também para o piso, né? Então aqui nós vamos ver a composição do quarto. Vocês observem a composição, cabeceira em madeira. Olha a iluminação indireta atrás da cabeceira, sem ficar nos olhos. E esse piso melanílico, eu chamo melanílico, vinílico, no chão, integrado com as cores da roupa de cama e com o painel lá nos fundos. Então são cinzas, tons de cinzas e madeira e branco. Aqui também no espaço, num apartamento jovem, me parece jovem, pela característica dos móveis. O piso vinílico vários tipos de piso, tá? Aqui nós vamos mostrar alguns. Existe o piso vinílico em manta, é considerado o tipo original, o primeiro que foi criado. Ele é mais simples e o mais barato, podendo ser instalado sobre pisos já existentes, desde que a superfície esteja bem lisa. Se tiver alguma irregularidade, com o tempo vai alterar essa homogeneidade do piso. Esse tipo de piso é recomendado para ambientes grandes, quartos infantis, lugares de brinquedos, e uma vez que possui textura macia, o que o torna menos resistente. Então esse é o tipo manta, ele trabalha como um elemento só. Aqui o piso tipo placa, vocês sempre observam a composição do ambiente, das luzes, da cabeceira, da cortina, compondo com esse piso. O piso vinílico em placas pode ser considerado a versão mais rígida do anterior. Ele não é tão macio e como aquela parede dura, por ele ser mais rígido, ele também pode apresentar problemas e se tornar meio que quebradiço. Para evitar esse problema é importante instalá-los numa superfície também lisa. Então, quando você está na obra, quando você está construindo a casa, o projeto já precisa definir o tipo de piso que você vai colocar. Se é porcelanato, se é vinílico, se é tábuas, se é tijolos maciços, por quê? Porque se você quer uma continuidade no piso da edificação,
você tem que fazer o contrapiso negativo da espessura desse material que você vai colocar ali com o acabamento adequado. Piso vinílico em réguas flexíveis coladas pode ser caracterizado como revestimento flexível, resistente, especialmente a choques e furos, durável e com facilidade de manutenção, porque as placas são coladas diretamente no contrapiso, podendo ser encontrado em várias texturas e cores diferentes. Eu chamo a atenção aqui para essa composição de interiores, que eles colocaram uma cor bem escura na parede, um cinza. E essa parede está até pedindo um quadro com cor quente ali. Para equilibrar com essa parede com revestimento escuro, que eu não sei se é pintura ou é papel de parede, eles colocaram um piso vinílico bem claro. E sobre esse piso vinílico, um tom sobre tom desse cinza. E esse sofá tem um pouquinho da cor do piso nele. Você pode ver que ele é um cinza meio com creme. E as cortinas aí é um tom sobre tom desse cinza entre o cinza da parede e o creme do piso. Então se criou a composição. Para quebrar lá um jogo de caixas, também um espaço jovem. Existe também o piso vinílico réguas flexíveis encaixadas, é aquele macho fêmea que faz clique, quando são colocados, não recebe cola. Assemelha com o tipo de piso em placas, contudo sua instalação e manutenção ainda mais fácil, já que não requer a utilização de colas. Característica permite que eles sejam resistentes, versáteis e apresentem melhor acabamento. Em compensação, é mais caro, mas às vezes o caro sai mais barato, né? Mais uma vez, uma composição entre o calor do piso claro vinílico com a parede escura. Então, essa cor clara e cor escura se cria dualidade, se complementa dentro dessa composição. Olha, vocês observam o azul desse móvel com a cor creme lá atrás, com o branco. E aquela cor creme lá atrás, ela integra com o tom do piso vinílico. E observe a forma que eles fizeram a fixação desse piso. A forma escama de peixe, isso é um trabalho de quem está fazendo a paginação de piso, é uma definição, uma decisão de quem criou esse ambiente, porque não necessariamente teria que ser assim. Mais uma forma de aplicação assim, vocês observem que as cores desse piso têm nuances do móvel que está sobre ele, criando a composição, um móvel escuro, que tem o equilíbrio com a bancada clara e paredes claras. Nós nunca poderemos colocar tudo escuro ou tudo claro, porque nós podemos criar um espaço monótono. E o piso, ele tem o tom claro, o tom amarelo das cadeiras e das banquetas com manchas desse móvel que está sobre ele. Olha a paginação, chamou a atenção a paginação também. Aqui num quarto em tom cinza, nuances de cinza, um quarto jovem. Outro tipo de paginação, as paredes são claras, mas aí, como as paredes são claras, essa pessoa usou no tipo dos móveis, naquelas banquetinhas mais vibrantes, no quadro, no hall de entrada mais vibrantes, no tapete que tem o tom das banquetas, e na madeira que tem junto da televisão, que integra o piso e que integra a mesa. Sempre pensando na composição. E esse piso vinílico, como também mostrou a Fernanda na marcenaria, possibilita tons e cores, diferentemente da madeira, de outras cores, que daí já fica uma coisa mais vibrante, que tem que tomar muito cuidado. Pode ser num espaço assim onde há encontro de muitas pessoas que ficam ali só um determinado horas do dia, que não é a sua casa, senão pode se tornar muito cansativo. Mais um quarto, onde o mobiliário é escuro, as paredes em tons médios e o piso é claro, para equilibrar esse conjunto e essa composição. Tom sobre tom, nem escuro nem claro, mas o piso é a peça mais clara, destacando os elementos mais escuros. E essa composição, a parede bem forte, firme, compondo com as demais claras,
E esse tom de azul, que tem um sofá um pouco mais claro que essa parede, complementa com a cor adotada do piso vinílico em tons cremes, em tons amarelos. São cores que se complementam. Tom sobre tom. O piso é que dá força, que dá vibração ao espaço, monocromático, quase monótono para o meu gosto, quase monótono, quebrado pelas flores quentes no grande vaso e pelas almofadas que acompanham essas cores, mas esse piso bem forte em personalidade, quebrando essa monotonia de brancos em demasia. Igualmente aqui, 2 poltronas que quebram, e o piso com muita informação que também quebra essa monotonia de brancos no ambiente, ao contrário desse. Essa aqui foi a última para encerrar, que eu coloquei a cor vermelha do sofá, a cor escura, que parece até um metal lá que nós vimos do revestimento, aonde o piso escuro, olha como a diferença, gente, como isso tem interferência, como muda as composições, olha aqui, ó, na escolha, a responsabilidade e o compromisso na escolha dessas cores. E na próxima aula eu vou falar da pintura, que ela é fundamental, é um revestimento também, a pintura, e ela pode mudar toda a forma de conceber um espaço a partir da composição das cores de uma parede ao piso, aos móveis. Eu escrevi isso pessoalmente. O revestimento escolhido, bem como o seu material, é fundamental para definir a arquitetura de um ambiente completa e interagem com as pessoas através da composição final e também através de mais ou menos necessidade de manutenção alinhada à estética e o objetivo desejado ao criar determinado espaço. O material que eu escolhi foi o piso vinílico, até que a prof estava falando agora há pouco. Aí eu trouxe uma imagem do piso, né? Que legal. Aí eu trouxe o surgimento. Os primeiros ladrilhos de borracha surgiram no século XII e XIII. Assim, eu achei bem interessante falar que o piso tem que estar bem nivelado, pelo fato de que aqui em casa a gente colocou piso vinílico faz uns 4 anos, e a gente contratou uma empresa pra gente colocar. A empresa, no caso a loja que vende, eles tinham a mão de obra, né? E tinha algo. E antes não era bem de piso vinílico, era tipo uma outra manta que tinha, e nos quartos era carpê. E daí tinha alguns lugares que não estava bem certinho, bem nivelado. E eles não arrumaram isso. E depois de tempo de uso, dá pra ver diferença em alguns lugares no piso, sabe? Que fica algumas ondulações. Aí é triste, né? Aham. Aí é A triste. sorte é bem pouquinho lugar, assim, que dá de ver. Eu acho que eu fiz uma pergunta qual era a diferença entre o vinílico e o laminado, né? Ah, verdade, né? Essa aqui é a resposta. Então, Aqui nesse caso, eu acredito que o mobiliário foi escolhido a partir do piso e da pedra, porque ele é uma cor bem diferente dos tons da pedra e do piso. E daí, no caso, tá dando um destaque pro mobiliário. Vê, olha ali, ó. A cor do sofá, eu vejo essa cor no piso. Ah, tá, mas eu achei que a prof tava falando do amarelo. Ah, não, mas olha a cor do sofá tá no piso. A cor das almofadas tá no piso. Todas tá no piso. É como se fosse sujado assim, né? Eu vejo nuances das cores de cima e embaixo. Das almofadas eu não consigo ver no piso. Tu vai aprendendo a ver isso. Espero que sim. E nas pedras também, olha ali, ó, tem o cinza, tem o amarelo, tem a cor clara. Peguei o mármore. Legal. Eu pensei em escolher o granito, mas daí eu escolhi o mármore. O mármore é do Leonardo da Vinci. É, que ele era mais usado em escultura, né? Lembra o Renascimento italiano em todos os aspectos. Agora pode, Tainá. Tá. Tá, eu escolhi. Deixa eu ver. Eu escolhi o porcelanato.
O que é o porcelanato? Ele é um tipo de revestimento cerâmico com baixa absorção de água. Ele é caracterizado pela sua forma de produção, que pode incluir misturas com argilas, areia, caolins e aditivos. Eu acho que é uma paleta de cores muito deles, assim, tipo, são poucas cores usadas em vários lugares. Faltou a dualidade, não faltou? Não faltou a cor quente? Eles investiram a cor quente só no piso. Uhum. Faltou nas paredes, ou nas cadeiras, ou nas almofadas. Faltou. Porque o piso ficou sozinho, tem que ter no mínimo 2 elementos no ambiente, sabe? Do que reporta a cor. Aí tu tem ali nuances de cinzas e aquela cor creme no piso, mas faltou alguma coisa em cima. Sim. Quadro bem quente, uma almofada vermelha, uma almofada amarela. Faltou o elemento para completar essa composição. Porque eu coloquei aqui que nos últimos anos o termo porcelanato líquido ou porcelanato líquido 3D ele passou a ser usado por clientes na decoração de ambientes. Mas como foi apresentado anteriormente, e como a Pro falou, ele é um material muito resistente e sólido. Então não existe um porcelanato líquido. O que existe popularmente é uma resina epóxi. As etapas. Olha que interessante! Ele passa primeiro um primer, daí ele mistura 2 soluções, e daí por último vem o... Da Jovita, Iná. Da Jovita? Ah, tá. Olha que interessante. Tu bota depois o link no Whats? Sim. Isso eles não fazem biju também? Que interessante. Um dia. E 7 dias para pôr os móveis. Piso aquele quadrado, ele pode vir tipo em chapas retangulares, que é o caso dos que imitam a madeira normalmente, para dar mais qualidade. Eles colocam até nas paredes, imitando de madeira os volumes da edificação, né? Uhum. E por último, eu escolhi um porcelanato interno, ele é decorado, esmaltado, que ele imita o azulejo. Só que, na verdade, ele é um tamanho grande que dentro dele tem vários azulejinhos pequenos desenhados. Ele imita o ladrilho hidráulico, que é aquele revestimento antigo que o pessoal demolia as casas. E aí eles criaram essa composição que ficou muito em voga. Como trabalho, esse dali, Tainá, observa as fugas das peças maiores. Sim. Eu não faria, eu não usaria esses menores ao lado desses maiores ali. Eu achei estranho porque a fuga não tá na mesma alinhada. E esses são os detalhes, é aquele negócio da alta costura, quando tem que pegar a estampa do bolso da camisa, alinhado com a estampa do corpo do resto da roupa, né? Isso são os detalhes de elegância. Nessa situação, nós teríamos que colocar essa estampada até lá na esquina. Nessa situação. Mas, tu terminou? É isso, essa referência. Uhum. Eu já ia dizer para vocês que espaços pequenos, menos possível de fugas. E o menos possível de variação de piso. Isso acho que eu já até falei. Usar um piso só e dar a sensação de amplidão. Estranho. Vocês acreditam em quem vocês quiserem. Mas a fuga ela divide. Ainda mais se o piso... Mas tudo bem, continua. Que linda ficou essa imagem. As vantagens, ela tem durabilidade, ele é muito durável, muito resistente à água e a bactérias.
Se ele for bem instalado, ele pode durar 20 anos ou até mais. A variedade de modelos, ele pode ser encontrado em diversas cores, imitando texturas como madeira ou mármore. O isolamento, em climas secos e quentes, o piso ajuda a manter a temperatura ambiente mais fresca. E um banheiro que foi utilizado pastilhas cerâmicas neutras nas paredes para que pudesse usar o piso de uma cor mais colorida, diferenciar um pouco. É a composição. Era isso. Muito obrigada. Eu gosto dessas pedrinhas. Eu vi numa casa cor essas pedrinhas do lado do caminho, assim. Seixo rolado. Obrigada. Muito legal, Júlia. Muito legal mesmo. 3D. Características. Ela tem da profundidade, isso por meio de relevos ou grafismo. É uma sensação de movimento ao ambiente, usando para isso a luz e sombra do ambiente. Uma prática eficiente para transformar o ambiente. Traz conforto térmico e acústico. Por meio do 3D, né, as ondas elas refletem mais, então não dá o eco no ambiente. Ô, Felipe, por exemplo, ali tem o desenho do banheiro, né? Quando nós falamos que tem que jogar uma cor diferente no ambiente, mas você não quer usar uma segunda cor. Então, quando você usa uma parede com essa rugosidade, através dessa luz que incide nessa textura, se cria uma cor diferente. Com sua manipulação pode ser ainda mais evidente essa profundidade, ou seja, se tu utilizar com mais pedaços, fazer uma montagem, pode ficar ainda mais o 3D, né? Dá mais um movimento ao ambiente, né? E daí tem o PVC, que é um material mais novo, né, usado, e seria um material mais durável, ele é mais leve e é resistente à água, então ele pode ser usado em todos os ambientes. E depois de pintado não aparece, parece uma parede normal, assim, só com textura. Eu gosto de ver vocês e Até pro... Não esquece de criar a tarefa. Agora. Vou criar agora. Tchau, beijo. Tchau, Pro. Boa noite.